Você trouxe Bíblia, Apocalipse 3, versículo 20. Nós estamos nessa campanha, Casa de Paz. E esse é o texto que a gente vai estudar esse final de semana. Apocalipse 3, 20. Diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos ler mais uma vez? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O título da mensagem de hoje é Abrindo a Porta da Comunhão com Deus. Abrindo a porta da comunhão com Deus. Nós escolhemos em nossas vidas a que damos lugar ou a quem damos lugar. Podemos dar lugar para sentimentos bons ou ruins. Podemos dar lugar para relacionamentos saudáveis ou para relacionamentos tóxicos, nocivos, doentios. Nós podemos dar lugar em nossas vidas para ambições que nos fazem crescer e nos projetam, ou para ambições que nos diminuem. Nós escolhemos para que ou para quem abrimos a porta das nossas vidas. Quantas vezes eu já vi meninas me dizendo assim: pastor, eu não vou mais olhar na cara dele, chega, acabou, dessa vez acabou. Daí eu pergunto: qual foi o programa do final de semana? Daí a menina diz: eu passei na frente da televisão com uma panela de brigadeiro, assistindo séries românticas. Já ouvi menino dizendo mesmo, e eu pergunto: o que você tem feito? Eu passo a noite dormindo com fone de ouvindo, ouvindo música de fossa. A gente escolhe o que entra à porta da nossa vida. Quantas vezes eu já visitei casas de pessoas que perderam pessoas queridas, entes queridos, e você chega no cômodo, no quarto, que era da pessoa que foi embora, que partiu, e está lá tudo como estava antes. Não tiraram nem a roupa do guarda-roupa, está tudo igual. Quantas vezes eu já fui em casas de pessoas que se transformaram em acumuladores. Você vai num quarto e está tudo entulhado, um monte de coisa velha, sem valor nenhum, mas de alguma maneira aquilo representa um passado que ela não quer deixar embora. E então ela aglomera tudo aquilo, entulha tudo aquilo num canto, num quarto, ou num cômodo da casa. Sabe, porque nós escolhemos o que entra ou não nas nossas vidas. O que você quer dar lugar? Esse texto que acabamos de ler, ele é um convite para cada um de nós, para darmos lugar ao Senhor, a uma busca mais profunda e íntima para com Deus. E é interessante porque esse livro foi escrito por João, um homem simples que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Ele havia sido arrancado do meio dos seus familiares, ele havia perdido os seus melhores amigos, a maioria havia sido assassinados, haviam sido assassinados de forma cruel. Se você ler a história, você vai ver que durante o império de Nero, os cristãos foram perseguidos, e esse imperador matava os cristãos com requintes de crueldade. Algumas vezes ele empalava aqueles homens e mulheres vivos e ateava fogo para iluminar os jardins da sua casa. Outras vezes ele costurava peles de animais selvagens dos cristãos e soltava os seus cachorros de caça para fazer uma espécie de brincadeira sádica. E é nesse contexto que João é levado para a ilha de Pátimos. Essa ilha, esse lugar, é uma espécie de campo de concentração, uma prisão, onde ali ele sobrevivia a custos de trabalhos forçados. Um senhor já de idade, mas ali naquele lugar, no meio daquela situação complicada, ele escolheu o que ele ia deixar entrar, o que ele ia dar espaço no seu coração. Ao invés de nutrir sentimentos de amargura, de ressentimento, em vez de ficar deprimido, não.
João abriu o seu coração para a comunhão com Deus. E à medida que ele ia fazendo isso, à medida que ele buscava Deus naquele lugar, o Senhor o visitou com poder. Ele trouxe uma série de revelações espirituais que deram origem a esse livro chamado Apocalipse. Apocalipse quer dizer tirar o telhado, tirar a cobertura, revelar. São revelações profundas de Deus, que eu creio que podem alcançar a sua vida, se você escolher dar lugar para o Senhor na tua história. O texto que acabamos de ler é uma carta que João escreve à igreja de Laodiceia. E ele está dizendo a esses irmãos: olha, vocês precisam de uma comunhão mais íntima e mais profunda com o Senhor. Ele está batendo a porta. Se vocês derem lugar ao Senhor na vida de vocês, se vocês abrirem a porta para que Ele possa ocupar espaço, a revelação de Deus não vai cessar na vida de vocês. O ressentimento, a amargura, ou seja lá o que for, vai embora. Hoje eu vim pedir em nome de Jesus, abre a porta para Jesus entrar na tua vida, dê lugar ao Senhor no teu coração, experimente a revelação que vem do alto, ela é poderosa, ela transformou a minha vida, ela tem transformado a cada dia. Quando eu estou cansado, quando eu estou angustiado, eu escolho abrir a porta de novo, e Ele entra, e a paz de Deus alcança o meu coração de novo. Quantos querem receber a paz de Deus do coração hoje? Quantos querem dar lugar para uma comunhão com Deus profunda? Quantos desejam isso de todo o coração? Você quer ter mais intimidade com Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: tem lugar para Jesus? Você quer conhecer mais? Aleluia. Hoje eu queria falar de alguns passos que nós precisamos dar se queremos buscar essa comunhão mais íntima, mais profunda com Deus, se queremos dar lugar ao transcendente, dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Primeiro passo: conhecer a Jesus. Você quer dar lugar para Deus na tua vida? Você quer? Você precisa conhecer a Jesus. O versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É interessante porque João, em todas as cartas que ele escreve às igrejas da Ásia, a primeira coisa que ele faz é apresentar Jesus. Em todas as cartas. E de certa maneira o que ele quer nos mostrar é que para haver a comunhão com Deus, para que haja um relacionamento com o Senhor, para que a revelação de Deus alcance a nossa vida, precisamos conhecer Jesus. Aliás, esta é uma preocupação central dos evangelhos. O próprio Cristo, em determinado momento, vai perguntar aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles voltam dizendo: não, alguns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, ou que o Senhor é o João que ressuscitou. E ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Jesus queria saber se os seus discípulos haviam entendido quem ele de fato era. E eu creio que muitas pessoas têm buscado a Deus, mas ainda não entendem verdadeiramente quem é Jesus. Para muitas pessoas, Jesus foi um revolucionário, que passou por aqui, tentando libertar Israel do jugo de Roma. Para outros, Jesus é um profeta, ou um mestre muito sábio. Para outros, ele é um espírito iluminado, que alcançou o mais alto grau de evolução. Eu não sei quem é Jesus para você, mas essa tem sido uma pergunta feita por muitos.
Saulo, quando estava no caminho de Damasco, indo perseguir aos cristãos, ele tem um encontro com uma luz, Jesus aparece para ele, e ele faz essa pergunta: quem é Jesus? Quem é você? E hoje eu vim te apresentar quem é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não é um profeta apenas, ele não é um espírito evoluído, não, ele é o Filho do Deus vivo, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ele está aqui neste lugar. Estudiosos, filósofos, em todos os momentos da história têm falado sobre ele, escrito sobre ele. Os artistas mais conceituados do mundo, nas suas obras maravilhosas, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai ver movimentos de arte apresentando Jesus. Ele marcou a história, o nosso calendário é marcado por antes e depois dele, mas quem é Jesus? O que a palavra de Deus diz a respeito dele? Quem é este que marcou a história? E depois de 2000 anos, milhares e milhões continuam seguindo. Quem é este? Quem é este? João vai dizer: ele é o Amém, a testemunha fiel. E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, o que João queria dizer? Que título é esse, o Amém, a testemunha fiel? E sabe, a maioria de nós conhece a palavra Amém como assim seja. É uma espécie de concordância no final das orações. Eu concordo, assim seja. Mas eu creio que João, ao usar essa palavra, ele queria dizer muito mais do que isso. Jesus tinha um jeito particular de falar. Muitas vezes você vai ver na Bíblia ele começando as suas profecias e os seus ensinamentos com uma sentença: em verdade vos digo. Quem já viu isso na Bíblia? Em verdade vos digo. Você sabe o que significa isso? Amém, amém. Se for no original é isso. Amém, amém, vos digo. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo Jesus pela maneira como ele falava. O amém e o amém. Aquele que o que disse aconteceu. O que ele fala se cumpre. Ele é fiel. Ele é o amém. E esse é um título de Deus na Bíblia. Em Isaías 65, a palavra de Deus nos apresenta o Deus do amém. Diz assim o texto, 65:16: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus, aqui a palavra verdade no original é amém, o Deus do amém. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus do amém, porque as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. O que ele está apresentando? Quando forem orar, quando forem fazer juramento, façam ao Deus do amém. Porque é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem faz acontecer, é Ele que tem poder para dizer assim seja, e assim o é. É isso que Ele está dizendo. Jesus é o Deus encarnado, o amém, aquele que é fiel, que as suas palavras não passarão, é aquele que tem poder para fazer acontecer a nossa vida. Aleluia. Quantos conhecem Jesus dessa maneira? Diga amém. Eu já vi Deus fazendo tanta coisa acontecer na minha vida. Eu lembro de um dia que eu estava esgotado, chateado. Eu fui parar num lugar de oração. Eu não queria ir para lá, mas me obrigaram a ir. Meu pai cancelou minha agenda e quando eu vi, eu fui parar num lugar ultrapentecostal. Eu sou um pouco assim, empolgado. Mas confesso que quando eu cheguei no lugar, eu achei um tanto quanto exagerado. Primeira coisa que fizeram, vieram expulsar meus demônios. Eu falei, meu Deus, me mandaram para o lugar de louco. E eu fiquei lá, falei, vai, expulsa tudo, não tem nada, vamos embora. E fiquei lá um dia, 2, cheio de preconceitos naquele lugar. Mas eu estava
querendo parar, querendo desistir. E tinha um lugar naquele acampamento que chamava Sala do Oleiro. E como eu não tinha nada que fazer, não podia usar telefone, não podia fazer nada naquele lugar, eu comecei toda noite, de madrugada, a ir para a casa do oleiro. E lá eu falava: Deus, eu preciso do teu renovo. Eu preciso entender o que o Senhor tem para a minha vida. Eu me lancei nessa jornada e eu quero saber. E aí um dia, uma reunião de tarde, naquela sala de oração, eu estava ali com um monte de gente e chegou uma irmãzinha. Veio com aquele coquezinho, aquele saião. Eu falei: Jesus amado. E ela começou a orar por todo mundo ali, e eu estava lá no canto. E de repente, no meio do povo, ela olha, aponta para mim assim. Eu falei: e lá vem. Vamos expulsar demônio de novo. E ela começa a orar por mim. E ela fala assim: olha, quando você estava no ventre da sua mãe, o inimigo tentou te matar. Porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Ele queria acabar com você. Você se enrolou no cordão umbilical da sua mãe e era para você ter morrido. Essa história eu lembrava bem porque quando eu era criança, minha mãe tinha me contado essa história e eu resolvi, era pequenininho e resolvi contar para um amigo meu que eu quase tinha morrido quando estava para nascer. Só que eu não lembrava da palavra cordão umbilical. E eu falei para ele: cara, quando foi para eu nascer, eu me enrolei nas cordas vocais da minha mãe. E ele olhou para mim e falou, mas ele era um pouco mais velho, já mais entendido, ele olhou para mim: você foi vomitado? Aquela história eu sabia. E aí, ela começou: Deus ouviu tua oração. E Ele está dizendo para você não parar. Ele vai abençoar a tua vida. E as coisas que eu tinha pedido para Deus, naquela sala de oração, naquele dia, o amém de Deus chegou na minha vida. E depois os anos passaram, e tantas coisas que aquela mulher falou naquele dia aconteceram. Porque Jesus é aquele que é poderoso para dar a palavra final. Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. Há 2 anos atrás eu estava num culto aqui. Veio um outro irmão, nunca tinha me visto, o lugar estava cheio. E ele me chamou pelo nome e entregou algumas palavras para a minha vida. Começou falando da escola da minha mulher, dizendo que aquilo era uma flecha para o alcance do evangelho em outros lugares. E depois eu vi uma igreja sendo plantada através daquele trabalho, 700 crianças sendo discipuladas. Jesus é o amém. Aquele dia ele falou que nós íamos fazer cultos em estádio. Já fizemos um, esse ano vamos fazer outro. E eu estava, ano passado, orando, falei: Deus, eu não quero me meter numa furada, não quero me endividar. Se é para fazer acontecer, se isso é do Senhor, eu não quero fazer um evento pelo evento. Me dá sinais. E eu lembro que no dia eu tinha pedido 2 sinais. E foi muito interessante porque eu trabalho ali no 6º andar. E quando eu estava orando, a primeira coisa que eu achei interessante é que uma pomba desceu na janela. E eu falei: meu Deus do céu, será que isso é um sinal? Mas eu pedi mais um, falei: Deus, eu quero um sinal financeiro. E quando eu terminei meu momento de oração, eu abri a porta e tinha um envelope na sala ali com a Nelita. Ela olhou para mim e falou: Michel, acho que deixaram um livro para você. Eu falei: mas que livro? E aí quando eu fui abrir, era uma oferta de 20 mil reais. E estava escrito assim: Projeto Arena da Baixada. Eu nem tinha dito o que ia acontecer. Como é que alguém manda uma oferta para um projeto que ainda nem foi anunciado? Como é que é isso? Quero te dizer, Jesus é o amém. Ele faz as coisas acontecerem. E esse ano vai acontecer de novo. Você vai estar lá comigo em nome de Jesus. Esse irmão que deu a palavra, no final aqui do culto, ele chegou para mim e falou: você vai pregar em outros países, em outros lugares. E quando terminou, ele abriu a carteira e falou: vou te dar uma oferta para o lugar onde você vai pregar, fora do país. Me deu 100 quetzales, a moeda de Guatemala. Ano passado, em julho, eu estava indo para Guatemala. Estou no aeroporto, esperando o voo ali, fiz conexão em Miami, você tem que pegar para ir para Guatemala. Estou parado ali, de repente alguém diz:
Michel, eu olhei, adivinha quem era? O pastor que tinha entregado a palavra, estava no aeroporto. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou indo para Guatemala. Abri a carteira e tirei os 100 quetzales, mostrei para ele, ele começou a chorar na minha frente. Falou: o que é isso? Sabe o que é isso? O Deus que é fiel. Jesus é o amém. Ele fala, Ele cumpre, Ele faz acontecer. E hoje eu queria te apresentar Jesus, a testemunha fiel. Um amém. Ele tem propósitos para a sua vida. Ele tem planos para você. E se Ele disser amém, se você buscá-lo, se você der espaço para Deus na sua vida, Ele vai revelar propósitos que você não imagina. E quando isso acontecer, basta Ele dizer amém. E vai acontecer sim, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Jesus é o amém. Mas o texto também vai dizer que Jesus é o princípio da criação. Ele fala isso, João, nesse versículo que eu acabei de ler. Mas o que representa isso? Ser o princípio da criação. E se você ler a Bíblia, no Evangelho de João, ele vai começar dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e por intermédio dEle, tudo se fez. Aleluia. Jesus é o Verbo, a palavra que deu origem a todas as coisas. Ele é Deus. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava discipulando uma pessoa, um estudo bíblico com uma irmã, e ela veio do islamismo. E nessa aula, a primeira aula do discipulado, quem já fez aqui na igreja sabe que a primeira lição é: quem é Jesus? E essa é a crise central para todo aquele que professa a fé muçulmana. Eles não entendem da trindade quem é Jesus. E eu lembro que aquela irmã me perguntou: mas Michel, eu não consigo entender, me explica. E eu falei: Deus, me dá uma luz, eu não sei como explicar para ela. E aí na mesma hora eu lembrei desse texto. E eu senti o Espírito Santo falando para mim: diga para ela que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne. E eu falei para ela: mas como assim? Falei: como que você acredita que Deus criou o mundo? Ela falou: igual você, Ele mandou fazer e aconteceu. Falei: o que Deus usou para criar o mundo? A sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja firmamento, e houve firmamento. E Ele disse tantas coisas, mas tudo o que Ele disse aconteceu. Quem é Jesus? Eu falei para ela: Jesus é a palavra de Deus que virou gente. Ele é o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. Ela olhou para mim e falou: você está me confundindo. Eu falei: então faz o seguinte, também não sabia de nada disso. Por um impulso do Espírito, falei: pega o Alcorão e veja lá no Alcorão quem é Jesus no Alcorão. Falei: que doideira, Deus, eu estou ficando louco. E aí na próxima aula ela vem com o Alcorão, todas as suras, né, versículos, todas anotadas. E o primeiro que ela lê para mim: olha o que o Alcorão diz a respeito de Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Eu falei: o quê? Eu não sabia disso. Está escrito aqui. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Aleluia. Ele é o princípio da criação. E o texto continua: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele não é apenas o princípio da criação, mas Ele é o primeiro nascido de Deus. Ele é o primogênito. E por isso em João, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer: e a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quando nós entendemos quem Jesus é, que Ele é a palavra de Deus encarnada, que Ele é o propósito revelado de Deus para todo homem. Quando Deus planejou um homem, como Ele imaginou como deveria ser, Ele nos mostrou, era assim, ó, como Jesus. Ele é o primeiro nascido, Ele é a palavra encarnada.
Esse é o meu propósito para cada um de vocês. E a Bíblia diz que todos quantos creem no seu nome e o confessam, Ele faz de novo, Ele cria de novo, Ele faz nascer de novo. E hoje eu vim declarar: pessoas vão nascer de novo nesse lugar, porque o amém está aqui, porque o princípio da criação está aqui, o primogênito, Ele pode fazer acontecer de novo. Você pode receber a palavra encarnada na sua vida, através de Jesus Cristo, aleluia. A palavra de Deus diz que vai chegar um tempo, ia chegar um tempo, onde as leis do Senhor seriam escritas no nosso coração. Não adianta você ter uma lista de regras, que você tenta se basear por elas. O que você precisa é da visitação do Espírito de Deus na tua vida. E quando convidamos Jesus, para que Jesus entre em nossas vidas, a palavra encarnada de Deus é escrita em nossos corações. E daí, não seguimos regras. Não, somos conduzidos por um propósito, que é estabelecido pelo Espírito de Deus em nós. Tem muita gente aqui que vem há muito tempo na igreja, e que não tem a menor ideia do que eu estou falando. Sabe por que você não consegue sair dessa mesmice? Sabe por que você não consegue vencer o pecado? Sabe por que você é refém de tantas coisas? É porque você não entendeu. Se fosse uma receita de bolo, qualquer um faria. O Evangelho se trata de Jesus em nós, a palavra de Deus encarnada em nós. E quando essa palavra nos alcança, a nossa disposição de vida muda. Hoje eu vim dizer para você: você precisa conhecer a Jesus. Ele é o amém, Ele é a testemunha fiel, Ele é o verbo encarnado, o princípio de todas as coisas. Este é Jesus. Aleluia. Quantos amam Jesus aqui? Eu amo Jesus. Segundo passo, quantos querem dar lugar a uma comunhão mais íntima com Deus? Levante as mãos. Segundo passo. Tem 5 aqui, mas eu vou falar 2. Se você quiser ouvir os outros 3, venha domingo à noite. Eu vou terminar a mensagem domingo à noite. Não vai dar tempo. Amém? Segundo passo: tomar uma decisão. O versículo 15 e 16 diz: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Segundo passo, se queremos dar lugar a Deus nas nossas vidas, é tomar uma decisão. E de certa maneira agora Jesus e João começam a usar particularidades desta cidade, a cidade de Laodiceia, para comunicar a palavra de Deus. E é interessante porque a cidade de Laodiceia, ela não tinha reservas de água próprias. As águas vinham por aquedutos que percorriam 10 quilômetros para trazer a água até aquela cidade. Mas nesse caminho, a água, por causa do sol, ela não ficava nem quente, nem fria. No caminho ela se tornava uma água morna. E todo mundo que ia para Laodiceia sabia como era a água lá. Quem já tomou água morna aqui? É horrível, dá vontade de vomitar, dá enjoo. E aí ele está pegando algo que era conhecido, a água morna na cidade, para falar da condição espiritual daqueles irmãos. Ele estava falando: olha, vocês não se posicionam. Vocês são indiferentes. Vocês vivem em cima do muro. E quem está em cima do muro não tem parte comigo. É isso que Jesus está falando. Ou está comigo ou não está. Não tem meio termo. Não tem como. E sabe, eu creio que muitas pessoas vieram aqui hoje porque precisam tomar uma decisão. Se você quer dar lugar a Deus na sua vida,
você quer desenvolver a comunhão com o Espírito Santo de Deus, você precisa tomar uma decisão e sair de cima do muro. Chega de viver essa vida morna, sem graça. Tem muito cristão aqui vivendo de forma mundana. E Jesus está falando, olha, você não tem parte comigo. Você não me conhece de verdade. Eu estava vendo esses dias um testemunho que achei muito interessante, de um ator bastante conhecido, Jim Caviezel. Não sei se é assim que pronuncia, mas se não for, você faz de conta que eu falei certo. Mas é o cara que fez o personagem de Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo. E ele conta o seu testemunho. Se procurar na internet, você vai encontrar, e eu achei muito interessante. Falando, olha, eu era um cristão mundano. E aí Mel Gibson me convidou para fazer esse filme. E aquilo foi um confronto para a minha vida. Mas será que eu posso representar Jesus? E ele, na sua busca, entendeu o que deveria fazer, pessoal. E aí ele liga para o Mel Gibson e ele começa a dizer assim, olha, você tem certeza? Você vai ficar marcado no mercado. E de fato aconteceu isso. O movimento antissemita, falaram que o filme era assim. Talvez você não consiga mais dar sequência. Ele estava numa carreira em ascensão. E aí ele falou, olha, você se percebeu que as iniciais do meu nome são JC, e eu tenho 33 anos de idade. Aí disse que o Mel Gibson pegou e desligou o telefone. Falou, você está me assustando, cara. E aí ele começou a estudar, se preparar para o filme, mas ele tinha que ler muito a Bíblia. Ele tinha que estudar quem era Jesus, ele precisava viver o personagem. E aí nesse processo, ele foi tendo um encontro com Deus. Ele falando que teve uma cena que o marcou, quando os soldados romanos estão com aquelas varas batendo em Jesus, e eles estavam batendo da forma errada, e o Mel Gibson vai falar, olha, vocês têm que mudar um jeito aqui, nem um jogador de beisebol faz, mas lá na Itália eles não jogam beisebol. E ele tentou explicar, igual o cricket, mas o movimento do cricket é diferente. E daí quando eles bateram, resbalou o chicote nas costas e abriu 35 centímetros as costas dele. E ele caiu no chão de dor. E naquele momento ele caiu em si e falou, o que Jesus fez por mim? Eu só levei uma. E aquele filme, ele falou, foi um tempo de encontro com Deus. E quando eu me encontrei com Deus e comecei a mudar, eu comecei a sentir uma resistência espiritual. Ele falou, olha, durante o filme, eu perdi 20 quilos para fazer o personagem. Mas eu acabei ficando doente. Peguei uma pneumonia gravíssima, séria. Nas primeiras cenas eu desloquei meu ombro. E quando chegou perto da cena da crucificação, eu senti uma presença maligna que dizia para mim que se eu fizesse aquela cena, se eu terminasse aquele filme, eu morreria. Mas naquele mesmo instante veio uma paz profunda no meu coração, ele disse. Porque eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu estaria na casa do meu pai. E ele falou, eu vou. Ele falou, foi tão sério o embate, quando terminou o filme, tinha que fazer uma cirurgia cardíaca. Eu quase morri. Mas ele disse que quando ele estava na cena da crucificação, para piorar, ele falou, tinham 250 pessoas no set. Uma parte eram cristãos, eram crentes. Outra parte eram incrédulos. E outra parte, ele falou, eram os que estavam em cima do muro. Crentes mundanos como eu era. Mas quando nós estávamos ali no set de gravação, na cena de crucificação, um raio caiu, me alcançou um raio, e o estrondo foi tão forte, que todo mundo caiu no chão, com a boca no chão. Naquele dia, era a última cena do filme. Ninguém pôde duvidar do poder de Deus. Hoje eu vim dizer para você, eu não sei se é um crente mundano que está em cima do mundo, mas eu creio que hoje a revelação de Deus vai vir nesse lugar como um raio poderoso. E não tem como resistir ao poder de Deus. Não tem como resistir à grandeza do Senhor. Quando Ele se manifesta,
A cegueira espiritual vai embora. Quando Ele se revela, a gente entende a nossa condição. E se você vier amanhã aqui, eu quero falar qual era a nossa condição. Ele vai falar da nossa nudez, da nossa cegueira e da nossa pobreza. E eu quero explicar para você qual é a nossa condição sem Deus. Mas hoje o Espírito me trouxe aqui para dizer: cara, sai de cima do muro. Você está querendo agradar todo mundo, mas você vai perder a comunhão com Deus. E os propósitos de Deus vão se frustrar na sua vida. Mas se hoje nesse lugar você entendeu quem é Jesus, você entendeu que precisa de uma comunhão mais íntima e mais profunda com Ele, você quer deixar de ser como água morna, hoje em nome de Jesus, abre teu coração para o Senhor. E eu tenho certeza que um tempo novo de Deus vai vir sobre a sua vida.